Olá! Hoje eu acordei com uma vontade muito grande de refletir com vocês as diferenças entre uma liderança e um ídolo, a idolatria. São duas coisas que se misturam, que se confundem e que nos confundem. E é por isso o título deste vídeo: Líderes e ídolos. Por quê? Para quê? E como? Eu começo utilizando a minha referência, que é a psicologia analítica de Carl Gustav Jung, que deixa claro que o processo de individuação, que é a nossa meta, tem como objetivo estabelecer uma relação do eu com o inconsciente. É fazer com que todo ser humano consiga estabelecer uma conexão com aquilo que nós chamamos de si mesmo, que também pode ser chamada de centelha divina e representada como a imago Dei, a imagem de Deus em nós. Jung diz que muitas vezes essa representação também aparece espontaneamente na forma de mandalas, figuras geométricas redondas que representam o sagrado, o luminoso. Esta conexão do eu com o inconsciente é a base fundante da fé. E fé implica em dúvida, mas também em entrega para o amor e para o servir. O processo de individuação, então, começa pelo encontro com o mundo interior, o enfrentamento com a sombra, com os complexos, e além de enfrentar a sombra e os complexos, o reconhecimento da polaridade de gênero que existe em nós, porque nós precisamos integrar masculino com feminino para ficarmos mais íntegros, mais inteiros, mais curados, porque cura tem a ver com consistência, e também no reconhecimento e servidão a esse si mesmo, esse arquétipo central, a essa representação divina, a Deus em nós, porque Deus está dentro, no meio, no íntimo de cada um de nós. A fé faz o indivíduo querer amar, e amar é servir de forma incondicional e libertária. Na realidade, o indivíduo que está nessa condição, ele tem muito mais chance de se tornar um líder carismático, inclusive, e seguir líderes, pessoas que refletem, que têm consciência crítica e que não são inimigos diante da oposição. Porque, na realidade, um indivíduo que é líder, ele acata o positivo para refletir, transformar, transcender, integrar. Aliás, esse é o caminho do autoconhecimento. É lidar com a diversidade para poder integrar e fazer aquilo que o Jung chama de função transcendente. Nesse sentido, nós temos uma referência importantíssima, que é Jesus Cristo, um grande líder, um indivíduo que conseguiu enfrentar as três grandes tentações: a tentação do prazer carnal, do prazer, da matéria física, a tentação da fama, de ser famoso, de ter seguidores e likes, e a tentação do poder, da riqueza, da materialidade. Então, quando a gente olha para um líder, a gente entende que é um indivíduo dadivoso, que ele dá. É um indivíduo transbordante, pegando a referência de Nietzsche no Assim Falou Zaratustra. Ele transborda e os seguidores seguem naturalmente, sem imposição, com amor e muito humor, porque a liderança implica nessa dualidade, amor e humor, bem diferente da condição do ídolo. Por isso que em vários textos sagrados, orientais, ocidentais, se fala mal da idolatria. Por quê? O indivíduo que busca o ídolo é aquele indivíduo que se desconectou com si mesmo, perdeu a fé. E por não ter fé, ele perdeu a relação de amor. Quando se perde a relação de amor, se busca a relação de poder. Isso é muito claro. Jung reiteradamente diz: na vaga do amor se instala o poder. Onde tem poder, não tem espaço para amor. E infelizmente hoje a gente vê workshops de empowerment, de empoderamento, de desamor, de enriquecimento, de desamor, porque esse enriquecimento de um exagerado implica no empobrecimento de uma grande massa igualmente exagerada. Isso é amor?
Isso tem a ver com igualdade, liberdade, fraternidade, que seria a grande revolução que deveria começar, né, a anunciar a Era de Aquário, que é de fato a presença de Cristo há 2000 anos atrás. Faz a gente refletir. Então o indivíduo que perdeu a fé, ele não consegue encontrar uma conexão com si mesmo e ele se identifica com algo fora, com o ídolo. Geralmente o ídolo é aquele que está ligado ao poder, que está ligado à riqueza, que está ligado ao ódio, não ao amor. E geralmente esse ídolo, ele acaba produzindo mais ódio, porque essa é a relação da idolatria. Não trabalha com o diferente, odeia o diferente, quer destruir o diferente, né? Pensa em arma, em tortura, e assim funciona toda a dimensão da idolatria. Então, quando o indivíduo perdeu essa conexão com si mesmo, ele se identifica com este que pode catalisar a dimensão separada dele, o sombrio dele. Então o ídolo é aquele cara que literaliza e até concretiza o lado sombrio dele. E por isso que tem ídolos que se degladiam, porque cada um tem o seu lado sombrio, mas de qualquer forma, sempre de maneira absolutamente exagerada e unilateral. Toda vez que nós fazemos uma comparação, o líder é aquele indivíduo que sabe lidar com a diversidade de maneira simbólica. Em compensação, o ídolo é aquele indivíduo que diaboliza. O diabolos é o oposto dos símbolos, é o que divide e que segrega. Então, desta forma, é que nós vamos compreendendo as dimensões da humanidade. Por que que surgem ídolos e por que que surgem líderes? As lideranças, elas acontecem na mesma quantidade dos ídolos. Porém, este nosso sistema capitalista, excludente, voltado ao poder, à matéria, à erotização exagerada, nós temos um consumo pornográfico, literal e simbólico, porque tudo virou pornografia, né? Uma mídia e uma sociedade que valoriza idolatrias. Mas o ídolo é efêmero, ele se mantém, de repente ele ultrapassa a medida e ele vai para a dinâmica do cancelamento. Nós trabalhamos muito desses temas nesse 7º Congresso Junguiano do IGEP, que está maravilhoso, que fala a respeito dessas questões, né, da sombra coletiva, né, dos complexos culturais dentro da ciência, da arte, da religião. Então é um congresso fantástico para ampliar a cabeça, para fazer a gente refletir e sair das visões unilaterais, passionais e do desamor a si mesmo, antes de mais nada, para poder ter o amor ao outro, porque se você não consegue estabelecer essa conexão com si mesmo, o divino em você, e se libertar dos opressores, inclusive desse bando de religião que segue a ótica do mercado, totalmente monetarizada, onde os seus líderes são ídolos cada vez mais ricos e cada vez mais promíscuos. Tanto é que aqui e acolá a gente ouve um monte de história de abuso sexual e coisas do tipo, porque é assim mesmo que funciona. Esses 3 dinamismos, fama, poder, riqueza material e prazer, está tudo muito misturado. São as grandes tentações daquele que está desconectado de si mesmo, da fé, de Deus e do sagrado. Eu vou estar fazendo um próximo vídeo na sequência falando sobre o aborto e reflexões sobre o aborto, porque na realidade esses 2 temas me atravessaram hoje por conta de um contexto contemporâneo que nós estamos vivendo aqui no Brasil, e eu acho que vale a pena a gente refletir sobre isso. Eu gostaria muito que vocês assistissem esses 2 vídeos, comentassem, se filiassem ao nosso canal, colocassem notificação, porque cada vez mais o IGEP tem esse compromisso de ampliar a consciência, produzir capacidade crítica e reflexiva, contribuindo e sonhando, mesmo que utopicamente, com um mundo melhor, um mundo mais igual, um mundo mais amoroso, um mundo menos voltado para o ódio, para o poder, para a hipervalorização desses ídolos despóticos
na maioria das vezes, que tendem à ditadura, ao fascismo, ao nazismo ou coisa do tipo. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade.